Prezados irmãos, boa noite, que as bênçãos de Jesus estejam no coração de todos aqueles que estejam nos dando a honra de ouvir nesta noite, uma noite de alegria, em que aqui, mais uma vez, voltamos às dependências do Centro Espírita Joana d'Arc, situado em Uberlândia, Minas Gerais, para o estudo de mais uma das lições da obra Livro da Esperança, que é uma obra publicada em homenagem ao centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar hoje o capítulo 5, No Reino em Construção. São mensagens simples, até curtas, de modo que nós vamos estudar todo o conteúdo da mensagem, vamos ler as epígrafes que estão em cima dos textos, vamos discutir, se possível, até o título e todos os pensamentos que Emmanuel coloca no conteúdo da mensagem. Então, primeiramente, vamos à primeira epígrafe. Epígrafe é um pequeno texto, às vezes um versículo, que é colocado no início de uma explanação que serve de base, ou serve de inspiração para a explanação que é feita. Então, nos capítulos do Livro da Esperança, sempre nós temos duas epígrafes. A primeira do Novo Testamento e a segunda do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a nossa primeira epígrafe desta noite é do Evangelho de Jesus, segundo as anotações de João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Então, isso aí é de João, capítulo 14, versículo 2. Comentando esse trecho do Evangelho de Jesus, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, item 2, ele comenta dizendo assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, aqui Kardec está comentando a fala de Jesus, que disse: na casa do Pai há muitas moradas. Ele diz que a casa do Pai é o universo. E como nós sabemos, o universo é infinito. Só a nossa galáxia, a Via Láctea, possui nada mais, nada menos que uns 200 bilhões de sóis. Imagine a quantidade de planetas girando em torno dessas estrelas. E olha que a Via Láctea é apenas uma das galáxias do universo. Então, a grandiosidade do universo fala da grandiosidade de Deus. Então, os mundos que circulam nesse espaço infinito são moradas correspondentes ao adiantamento espiritual dos espíritos que neles habitam. E Kardec, aprofundando mais, ele nos fala que também essa fala de Jesus, quando diz que há muitas moradas, também se aplicam às regiões espirituais da espiritualidade, que circulam nos mundos, as várias esferas espirituais dos planetas. Mas ele também faz uma descrição dos mundos. Ele cria uma catalogação dos mundos para efeito didático do nosso entendimento. Então, ele divide assim os mundos. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana.
esse estado de mundo, nós já vivemos lá no início da evolução terrena, na época do homem da caverna, dos primitivos habitantes do nosso mundo. Atualmente, a nossa situação é de mundos de expiação e de provas, onde o mal domina ainda. Essa é a nossa realidade. Então, não precisamos nem estar explicando muito a respeito de mundo de expiação e provas, porque é aquilo que nos cerca. É as situações que nós vivenciamos, as dores, os problemas, as lutas, as guerras, as enfermidades, as dificuldades de toda espécie, que são características deste mundo de expiação e de provas. Ou seja, mundos onde os espíritos vêm não só para se aperfeiçoarem, sofrendo as provações e dificuldades, mas também reparando os erros cometidos aqui mesmo, em outras encarnações, ou até erros cometidos em outros mundos, né? Dos quais foram degradados, como é o caso dos capelinos. Na sequência dessa catalogação que Kardec fez, nós temos os mundos regeneradores. São mundos nos quais ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Nós não temos muito parâmetros para estar discorrendo sobre os mundos regeneradores, porque nós estamos em vias de nos transformarmos em mundo de provas e expiações para mundos regeneradores. Mas, sobre isso, é bom que a gente esclareça um pouco mais, porque se fala muito nos meios espíritas, né, atualmente, sobre essa época de transição que nós estamos vivendo, passando de mundo de provas e expiação para mundos regeneradores. E muitas das vezes acreditam que isto viria assim como um passe de mágica. Seria como a gente adormecesse de provas e expiações e acordasse com um mundo regenerador. Evidentemente, isso não será desta forma. A era de regeneração está realmente batendo às nossas portas. Chico Xavier nos disse no Pinga-Fogo, no segundo Pinga-Fogo, que Emmanuel acreditava que por volta de 2057 a Terra entraria na fase de regeneração. Isso, porém, na dependência de uma série de coisas, se não acontecesse uma terceira guerra, uma guerra atômica, se nós fizéssemos por merecer, e que, a partir daí, poderíamos esperar muitos avanços tecnológicos, muitas bênçãos, muitas maravilhas. Mas é preciso citar aqui também que o mesmo Chico, no seu livro O Evangelho de Chico Xavier, falando também dessas conquistas que todos nós desejamos, ele nos fala lá que não dá para saber se será nos próximos 500 ou nos próximos 700 anos. Ou seja, que conclusão podemos tirar dessa fala do Pinga-Fogo, então? Que 2057, por volta de 2057, não é uma data fixa, provavelmente nós estaremos começando a era da regeneração. Assim como nós já tivemos muitos milênios de provas e expiações, a fase de regeneração também será uma fase que poderá durar milênios também. Talvez nós vamos ter só mais à frente essas bênçãos que todos nós sonhamos, de um mundo de paz, de um mundo de mais justiça, de um mundo de mais concórdia. E realmente todos nós sonhamos com isso. Desejamos muito que a religião possa ser amparada pela ciência, que as duas possam realmente se darem as mãos, para que a ciência possa dar um braço forte à religião, para a construção de um mundo novo, para a construção desse reino de Jesus, que é hoje o tema da nossa conversa aqui, da obra Livro da Esperança.
Na sequência, Kardec menciona que os mundos seriam os mundos felizes. E olha para vocês entenderem como essa questão de regeneração não virá assim, não é a maravilha, não é que vai acabar todos os problemas. Ele diz assim, nos mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Olha, veja, meus irmãos, lá nos mundos felizes, que vem depois de regeneração, ainda tem mal, porque o bem se sobrepõe ao mal. Então vai ter pouco mal, mas vai ter mal ainda, né? Então é isso que dá para a gente pensar, que os mundos de regeneração ainda teremos muitos problemas. É claro que nós sonhamos com dias melhores, né? E esse sonho é pertinente, é justo, e certamente, se Deus nos permitir, nós vamos alcançar isso alguns anos mais à frente, né? Sonhamos com uma época em que a ciência, através dos seus aparelhos, né, sofisticados, entrará em contato com o mundo espiritual, constatará a origem, a existência do mundo espiritual. Enfim, que estas bênçãos, que esses conhecimentos espirituais que a doutrina nos traz, eles não ficarão semi-ocultos em nossos santuários de fé, como diz Emmanuel no prefácio do livro Os Domínios da Mediunidade, mas irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. É uma frase de muita esperança para todos nós e que nós esperamos ver concretizadas. Na sequência da divisão que Kardec fez, ele menciona finalmente os mundos celestes ou divinos. Esses sim, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Então, isso está muito à frente, né? Não dá nem para a gente imaginar como seriam esses mundos. Quer dizer, mundos de espíritos perfeitos, de espíritos depurados, onde só existe o bem. Mas, feita esse comentário inicial sobre a primeira epígrafe, né, nós temos a segunda epígrafe, que diz assim: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 14. Há muitas moradas na casa de meu pai, é o título do capítulo. Pois bem, aqui é fácil o entendimento, porque, na verdade, isso também foi dito lá no século XIX, mas ainda nós podemos ter a situação hoje, porque aqueles espíritos dos selvagens que estão ainda nessa situação, naquela época muito mais ainda, eram espíritos que estavam iniciantes na Terra, almas primitivas, que não estavam em expiação porque estavam começando a vida espiritual, as primeiras existências no reino hominal, após ter conquistado a laude da razão. Né? Então, essa situação ainda existe. Espíritos, às vezes, muito primitivos, que estão começando, que não estão aqui em expiação, mas estão apenas em prova. Né? Essa é a segunda epígrafe. Com relação ao título No Reino em Construção, também gostaríamos de fazer uma reflexão com os nossos irmãos que nos ouvem, porque, naturalmente, que aqui, quando se fala em reino, nós estamos pensando no reino que Jesus veio nos ensinar, veio lançar, né, esse projeto de reino na Terra, porque esse foi lançado por ele há 2000 anos, mas está em franca construção. Então, é isso que a lição vai querer nos mostrar. Mas para que a gente nos situe melhor com relação a esse aspecto de reino em construção, convido os irmãos a um passeio histórico
ao passado de 2000 anos atrás. Pensemos na Jerusalém da Páscoa do ano 33 da era cristã. A cidade regurgitava de pessoas, de judeus que vinham das mais diversas regiões, peregrinos para a cidade santa, para as festividades no tempo famoso de Jerusalém. Um certo galileu também se fizera presente uma semana antes na companhia dos seus discípulos amados e fora recebido com as palmas do aplauso na cidade santa. Mas todos nós sabemos pela história que uma semana depois o aplauso se transformou na condenação do Cristo, né? Em apupos, em solicitações de condenação para o Divino Mestre. E ele não se enganara Jesus com os aplausos que recebeu naquilo que os cristãos passaram a comemorar como sendo o Domingo de Ramos. Ele não se enganaram com aqueles aplausos. Pelo contrário, sabedor dos problemas que ele teria que enfrentar, do Calvário, da cruz, para o qual ele renascera para dar testemunho, ele chamou os discípulos para uma reunião especial, onde se deu a chamada Santa Ceia. E, segundo as anotações que a gente vemos no evangelista João, ele conversou longamente com os discípulos. Foi uma conversa amorosa, uma conversa de orientação. Ele chegou ao ponto de lavar os pés dos discípulos para dar aquele exemplo de humildade. E depois de todo esse discurso, que é um discurso dramático, né, de despedidas até, de orientação, ele convidou-os para uma oração no chamado Mosto das Oliveiras. E lá, depois das orações, ele esperou a presença do discípulo que haveria de traí-lo, como ele havia dito durante a chamada ceia que realizaram. Ele já previu que Judas haveria de traí-lo. E Judas chegou acompanhado dos guardas, dos enviados, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos fariseus, dos anciãos, e com o beijo que fora combinado, ele mostrou aos guardas quem era aquele que eles deviam prender. Sabemos que um dos discípulos, Pedro, arranca a espada e com a espada atinge a orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote. Ao que Jesus diz, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. E colocou o pedaço da orelha no lugar, e aí deu testemunho da sua grandeza. Fez ali uma cirurgia plástica instantânea e recuperou normalmente o órgão acertado pela espada de Pedro. É interessante que a partir desse momento, Jesus permanece quase que o tempo todo em silêncio. Pouco ele falará no decorrer dos problemas que acontecerão na sequência. Ele que foi um gigante quando se tratava de defender as pessoas, os mais humildes. Ele que usava os seus poderes sobre-humanos para curar leprosos, para levantar paralíticos, para curar obsediados, enfim, para multiplicar os pães, para acalmar a tempestade, para levitar sobre o mal. Ele, para se defender, ele não usou nenhum de seus poderes e pouco falou. A partir daquele momento, os discípulos debandaram e ele foi levado primeiramente à casa de Anás, que era sogro do sumo sacerdote, um influente de Jerusalém, que depois de interrogá-lo, mandou a Caifás, né, que era o sumo sacerdote da época, onde Jesus também foi mais uma vez interrogado, onde se
forjou provas falsas contra Cristo, e na manhã do dia seguinte, Jesus foi levado à presença de Pôncio Pilatos no pretório. Lá o texto de João diz assim, que os judeus queriam se permanecer purificados e, portanto, não entraram no pretório. É interessante aí a gente pensar no farisaísmo, né, dos judeus nesse momento, porque eles se julgavam puros para comer a Páscoa, mas não faziam questão de condenar o inocente. Mas nessa oportunidade que eles chegam ao pretório, o pretório era situado na Torre Antônia, ao lado do Templo de Jerusalém, porque os romanos faziam questão de ficarem próximos do templo onde funcionava o sinédrio, para manter um certo controle sobre as ações dos judeus, já que eles eram dominadores da província. Então, Pilatos, vendo que eles não entravam, foi na direção deles. E ele disse assim, o que esse homem fez, né? Por que me trazem esse homem? Eu estou falando com as minhas palavras. Eles disseram, se ele não fosse um malfeitor, nós não teríamos trazido ele aqui. Então Pilatos disse assim, que vocês julguem vocês mesmos esse homem com as suas leis. Eles falaram, mas nós não podemos, as nossas leis não permitem que nós matemos ninguém. Ou seja, já havia a intenção prévia de condená-lo à morte. Então Pilatos chamou Jesus para dentro um pouco do pretório e perguntou a ele, você é rei dos judeus? Jesus nessa hora falou, disse, você fala isso de você mesmo ou alguém te disse isso sobre mim? Pilatos não entendeu a pergunta. Jesus estava querendo dizer se ele reconhecia, no seu coração ele reconhecia ele como o rei dos judeus, o mestre, mas ele não entendeu e deu uma má resposta em Jesus. Sou por acaso judeu? Os seus, o seu povo, os seus irmãos de raça que te trouxeram aqui, o que fizeste? Aí Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores, meus ministros, pelejariam para impedir que eu fosse entregue nas mãos dos judeus. Mas agora, meu reino não é daqui. Eu quero chamar a atenção para esta frase, agora meu reino não é daqui, porque isso está em consonância com o título da lição que nós vamos, de Emmanuel, que nós vamos ler na sequência. No reino em construção. Ou seja, até aquele momento, Jesus reconhecia, por enquanto, agora, meu reino não é daqui. Na sequência, nós sabemos de tudo que aconteceu. O Pilatos tentou de todas as formas impedir que Jesus fosse condenado, mas por fim cedeu à pressão dos judeus, às conveniências políticas de então, e permitiu que Jesus fosse crucificado. Mas fica para nós essa lembrança de, por agora, meu reino não é daqui. Ou seja, o reino está em construção. Então, na sequência agora, feito esse introito, nós vamos, primeiramente, até quero relembrar aqui uma fala de Jesus, do Evangelho de Lucas, capítulo 4, 43, em que Jesus, se referindo a esse reino, ele diz assim, é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus, pois para isso é que fui enviado. Então, era do interesse de Jesus, era do interesse da sua missão, era o objetivo principal da sua missão, estabelecer as bases de um reino de paz, um reino dos céus na terra, que está em construção até hoje.
Vamos ver então a mensagem de Emmanuel agora, da obra Livro da Esperança. Então ele diz assim: escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada, e costumas dizer que a terra está perdida. Olha a imagem que o Emmanuel aqui nos coloca, como alguém que se demora deliberadamente diante do mármore que está ainda sendo trabalhado pelo artista. Ele está ainda cheio de arestas. A obra, a escultura não está terminada. Então, essa é a imagem nossa quando nos permitimos o pessimismo e contemplando as situações do mundo, esquecidos de que o reino que nós sonhamos e que certamente um dia reinará entre nós, o reino de Jesus, está em construção. Não é uma obra de afogadilho de poucos anos ou de poucos séculos. É de muito tempo, porque é uma obra do Espírito imortal, da construção, da evolução espiritual, da perfeição espiritual no íntimo de cada um. Na sequência, ele prossegue dizendo: observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. É um apelo que a gente não fique no pessimismo, que a gente observe que, silenciosamente, muitas pessoas, de certa forma, estão trabalhando pela santificação do amanhã. E ele cita na sequência 4 exemplos em que as condutas nobilitantes, em maior número, se contrapõem àquelas condutas negativas. Então, vejamos. Criminalidade, coisa que estão nas televisões toda hora, né? Os programas que repercutem os episódios de crime, né? As ocorrências policiais dolorosas, né? Então, diz ele: compulsaste as folhas da imprensa, dos jornais, lendo a história do autor de homicídio lamentável, e sob extrema revolta trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. Isso aí a gente assiste a todo momento. Porque hoje, às vezes, a gente nem está lendo nos jornais, porque hoje já lê-se pouco jornal, mas se vê muita televisão, se lê muita notícia no celular, nas redes sociais, e a todo momento a gente assiste, né, essas reportagens, né? Eu, pessoalmente, procuro evitar estar vendo esses programas, mas eles estão aí, a gente sabe que eles existem, em que se destacam os homicídios terríveis, né? Os crimes hediondos. E se a gente se deixar envolver muito por isso, a gente começa a dizer que realmente o mundo não tem jeito. Nós estamos no teatro do crime, como fala a mensagem aqui. Mas Emmanuel nos diz assim: recorda, contudo, né? Porém, os milhões de pais e mães da terra, tocados de abnegação e heroísmo, que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Então, se existe esse lado negativo, ele é pequeno em comparação com os milhões de pessoas, de famílias, de pais e de mães, que levantam todo dia, muitas vezes de madrugada, para pegar uma condução para ir ao trabalho, para sustentar a escola do filho, para dar a alimentação do filho, para prepará-lo para que seja amanhã um homem de bem e não um delinquente. Então, isso é a maioria, meus irmãos, é a maioria da nossa sociedade. Só que esses programas que às vezes nos permitimos assistir, muitas vezes enegrece a nossa mente e não nos permite ver esse lado bom.
Na sequência, eles citam outro exemplo da chamada juventude transviada, né? Que foi muito falado, pessoalmente, no século passado, né? Na década de 70, se falava muito de juventude transviada. Né? Então, Emmanuel diz assim: conheceis jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, e examinando acremente, quer dizer, com acidez, né? Com raiva, determinados sucessos que devem ser catalogados na patologia da mente, uma doença mental, admite que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Então, é um julgamento que muitas vezes eu ouvi na minha época de jovem, porque peguei essa época dos hippies, né? Dos Beatles. Então, se falava muito em juventude transviada, mas se fala atualmente, porque verdadeiramente existem muitos que se desviam, né? Mas, na verdade, não são maioria, meus irmãos. Não podemos dizer que a juventude se encontra em processo de desagregação do caráter. Emmanuel complementa dizendo: relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, quer dizer, do trabalho e do estudo, em muitas circunstâncias, imolando, quer dizer, sacrificando o próprio corpo à fadiga precoce, quer dizer, muito jovem ainda, para integrarem dignamente a legião do progresso. Olha que frase bela, confortadora, otimista, altruísta, né? E que é uma verdade. A maioria dos jovens não estão no erro, não estão cometendo delitos, não estão se desagregando. Embora existam, né, muitos exemplos negativos dessa parte, mas a maioria dos nossos jovens são rapazes e meninas que estão debruçados em livros ou em computadores, estudando e trabalhando, né? Muitas vezes sacrificando a própria juventude, deixando de se divertir, de ir às festas, para se aprimorarem nos estudos e nas profissões, para amanhã serem homens de bem, representando uma sociedade melhor. Na sequência, Emmanuel cita o terceiro exemplo de vida desregrada e dizer assim: sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos e ao vê-los comprando o próprio desgaste a preço de ouro, acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Então, são outro exemplo que realmente acontece, né? Os boêmios, né? Aqueles que se permitem os abusos de toda espécie, nos prazeres das bebedeiras, nos prazeres da sexualidade desvirtuada, né? E muitas vezes, observando isso, que as pessoas compram caro, às vezes, o próprio infortúnio, porque depois terão a repercussão em seus organismos em forma de doenças terríveis, às vezes, com que terminam os dias em camas de hospital, envolvidos em muita dor, né? Muitas vezes acreditamos, por esses exemplos que não são a maioria, que toda a comunidade humana está entregue ao vício, à demência, ao desperdício, né? Mas não é bem assim, ao dizer, reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite, trabalhando, né, no recinto das fábricas e junto dos linotipos. Linotipos eram aquelas máquinas de tipografia onde eram gerados os grandes jornais, né, que hoje não estão tanto assim, mas ainda existem, né? Só que as máquinas hoje são máquinas modernas, grandes impressoras, né? Mas ele nos chama a atenção para esses milhões de cérebros e braços que atravessam a noite no recinto das fábricas
e junto dos linotipos, em hospitais, como médicos, como enfermeiros, e escritórios, nas atividades de limpeza, da vigilância noturna, de modo a que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas. Então, são milhões de braços e cérebros que não estão nos lupanários ou nos bares, né, nas noitadas, mas estão nas fábricas, são médicos, são vigilantes, são profissionais da limpeza, enfim, são pessoas que às vezes varam à noite trabalhando para que a cultura, a saúde, a tranquilidade da comunidade sejam asseguradas. E aqui ele vai citar o último exemplo, né? Cita 4 exemplos, que é da avareza e sovinice. Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na sovinice e esposas da convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Né? Aquele homem que endureceu o apego ao dinheiro, né? que não cede do seu dinheiro, dos recursos que possui para ajudar alguém, para acudir uma família, para resolver uma questão, para ajudar uma pessoa menos favorecida, né? E às vezes, vendo um ou outro exemplo assim, nós julgamos que toda a humanidade está perdida, que estamos envolvidos por modelos de avareza e crueldade. Mas o Emmanuel diz assim: considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência, quer dizer, da caridade e da beneficência, do trabalho e da beneficência, que diariamente colocam o dinheiro em circulação, a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Então, se existem os avarentos, os sovinas, os abastados, que seguram os recursos tão somente para eles, são milhões daqueles que colocam o dinheiro no trabalho. São os empresários, né? Os empreendedores, né? Que hoje se fala muito em empreendedores que estão fomentando o trabalho, o comércio, a indústria, dando emprego e propiciando assim que as pessoas possam ganhar a sua vida com o próprio trabalho e com a alegria de viver. E aqui ele vai encerrando a mensagem. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. São alguns que às vezes estão dando um exemplo negativo, mas são milhões os que estão fazendo bem. Não necessariamente esses milhões são espíritas ou são religiosos, mas são pessoas de bem, que estão compondo um papel edificante na sociedade. Né? E aqui ele termina a mensagem dizendo: medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando no levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo, Jesus, o divino construtor do reino de Deus no mundo, está esperando também por ti. E nós, para complementar a mensagem que termina aqui do livro da Esperança, nós buscamos algumas frases a mais, algumas citações a mais do próprio Emmanuel, no livro Atenção, capítulo 1, em que ele diz assim: pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária sobre o zelo que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos à aflição inútil. Aflição inútil, porque nós nos deixamos tomar pelo pessimismo, né? Pelo escurecimento da visão, e não enxergamos que ao nosso lado caminham milhares que estão fazendo bem, nas diversas profissões, nas diversas religiões, né? Nas diversos degraus da sociedade. Então, evitemos o pessimismo. Sobre a questão das enfermidades
que hoje nós estamos vivendo, esse momento difícil da pandemia do coronavírus, né? Neste mesmo capítulo, desse mesmo livro, ele diz assim: Emmanuel, as enfermidades ainda apresentam quadros tristes nos agrupamentos humanos. No entanto, é justo considerar que a ciência já liquidou várias moléstias, dantes julgadas irreversíveis, anulando-lhes o perigo com a imunização, quer dizer, com a vacina, e com as providências adequadas, ou seja, os medicamentos que surgiram para tratar essas doenças. Né? A hanseníase é um exemplo, né? A tuberculose é outro exemplo. Né? E assim também será, meus irmãos, com o Covid-19. Tenhamos a certeza e a convicção de que a solução está a caminho e chegará em breve. É inegável que o materialismo passou a dominar muita gente perante o avanço tecnológico da atualidade terrestre. Ele não nega essa questão do materialismo que muitas vezes tem dominado, inclusive os homens de ciência, né? Aqueles intelectuais. Contudo, diz ele, Emmanuel, existem admiráveis multidões de criaturas em cujos corações a fé se irradia por faixa resplendente, iluminando a construção do mundo novo. Não tenhamos dúvidas que há multidões de criaturas das diversas religiões procurando no caminho, procurando acertar e colaborando para uma humanidade melhor. Uma conclusão final das nossas reflexões desta noite seria essa: evitemos pintar os quadros da vida que nos cerca com as tintas escuras do nosso desalento, da nossa indolência ou do nosso pessimismo. Evitemos pintar, evitemos ver a vida tão somente com os óculos escuros do nosso pessimismo, né? Lembremos-nos do otimismo de Jesus. É uma lembrança que eu quero deixar aqui. Lembremos-nos do otimismo de Jesus. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. Jesus não desceria das esferas resplandecentes, onde pontifica como governador da terra, para vir ao nosso mundo acanhado, obscuro ainda, se ele não confiasse nas criaturas humanas, se ele não visse, não previsse um futuro resplandecente para a humanidade, mesmo que esse futuro demore muito, mas que é o tempo perante a eternidade. Lembremos-nos, por exemplo, de três casos apenas do Evangelho. Pedro, o apóstolo inesquecível, negou 3 vezes no dia da crucificação. No entanto, Jesus não o envolveu no seu pessimismo, pelo contrário, recolocou-o na condição de líder do colégio apostólico, e ele veio a testemunhá-lo mais tarde também, morrendo na cruz, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não merecia morrer como mestre. Lembremos-nos também de Maria de Magdala, a mulher enganada na sua condição, em que ele recuperou para a dignidade do cristianismo, fazendo dela a emissária da sua ressurreição gloriosa. Lembremos-nos também de Paulo de Tarso, o doutor ferrenho que perseguiu os discípulos nos primeiros dias do cristianismo nascente. Jesus não perdeu o otimismo em relação a ele, pelo contrário, buscou as portas de Damasco e fez dele o apóstolo da gentilidade, que levou o seu evangelho a todos os rincões conhecidos daquela época. São 3 exemplos do otimismo do Cristo em relação a 3 companheiros do cristianismo. A fé e o otimismo do Cristo, meus irmãos, começaram na descida à estrebaria, à manjedoura singela, e continuam até hoje
até os dias atuais, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Essa também é uma fala de Emmanuel do livro Antologia Mediúnica do Natal. Lembremos-nos, porém, que esse reino, nós falamos aqui de um reino em construção, esse reino está em construção, mas lembremos que esse reino não pode ser exterior. Ele é um reino que tem que nascer em nossos corações, para que ele se materialize no mundo em forma de obras beneméritas, de obras maravilhosas, de obras de luz. É preciso que ele primeiro nasça dentro de nós, em nossos corações. É necessário materializar as lições de Jesus no nosso coração. Não é à toa que o Divino Mestre nos ensinou, segundo Lucas, no capítulo 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Não esperemos o reino lá fora, não esperemos que ele venha de forma milagrosa. Ele tem que nascer dentro de nós primeiramente. E essa construção do reino de Deus em nossos corações, porém, não pode se resumir a palavras, a votos brilhantes, a atitudes convencionalistas da religião. Ele precisa realmente se aparecer, ele precisa se desdobrar em ações, em atitudes, em atos em nossa vida diária. E é para esses atos nobilitantes que nós convocamos aos que nos ouvem a buscar, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, fazendo o que for possível em favor daqueles que caminham conosco, daqueles que estejam desesperançados ou tristes, amedrontados, que nós possamos fazer o que for possível ao nosso alcance, em pequeninos gestos que sejam, em favor de minorar o sofrimento da humanidade que caminha conosco. E nesse sentido, desse reino que deve ser construído recentemente dentro de nós, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que se possa fazer de uma hora para outra, é algo que tem que ser meditado, tem que ser esforçado, Um soneto que eu vou ler para os nossos irmãos, encerrando, da poetisa Alta de Souza, do Rio Grande do Norte, ela que viveu apenas 24 anos entre nós, morreu pela tuberculose, que naquela época não tinha tratamento, ainda não tinha remédio, Ela morreu pela tuberculose e depois voltaria pelas mãos de Chico Xavier e Valdo Vieira, no livro Antologia dos Imortais, e nos deixou um soneto, que é uma beleza poética, em versos decassílabos, em que ela nos conclama a essa construção do reino de Deus em nossos corações, mas através, sobretudo, de ações do bem. Ela intitulou o soneto com o título Aos Caravaneiros do Bem. Caravana do amor, ditosa e bela, esperança e consolo que bendigo, serve e divide o pão do excelso trigo, de que o chão da bondade se constela. Aqui a provação e desabrigo, além o pranto e mar que se encapela, ao sol do bem, a simples bagatela, acende a excelsa luz do excelso amigo. Segue e restaura a vida se lhe mostra, onde a noite da mágoa desconforta, o coração que sangra, sofre e erra. Ainda mesmo ante o mal, na luta em glória, a caridade é o canto de vitória do reinado do Cristo sobre a terra. Boa noite, meus irmãos, muito obrigado e até a semana que vem.